Deus habita em seu santuário, reúne os fiéis em sua casa, Ele mesmo dá vigor e força a seu povo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Meu querido irmão, minha querida irmã, o Senhor nos concede a graça de um novo dia. Estamos iniciando uma nova semana de trabalhos, de estudos. Confiemos tudo aquilo que iremos fazer nas mãos do Senhor, para que não nos falte a sua graça, não nos falte o seu amor, que nos faz sempre recomeçar e que nos renova. Nós estamos na 17ª semana do tempo comum. Vamos então rezar com confiança a oração que a liturgia nos propõe. Ó Deus, amparo dos que em vós esperam, sem vós nada tem valor, nada é santo. Multiplicai em nós a vossa misericórdia, para que, conduzidos por vós, usemos agora de tal modo os bens temporais, que possamos aderir desde já aos bens eternos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Meus irmãos, ouçamos com atenção a palavra que a liturgia nos dirige, que está em Mateus, capítulo 13, versículos de 31 a 35. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus contou-lhes outra parábola. O reino dos céus é como uma semente de mostarda que um homem pega e semeia no seu campo. Embora ela seja a menor de todas as sementes, quando cresce, fica maior do que as outras plantas e torna-se uma árvore, de modo que os pássaros vêm e fazem ninhos em seus ramos. Jesus contou-lhes ainda uma outra parábola. O reino dos céus é como um fermento que uma mulher pega e mistura com 3 porções de farinha, até que tudo fique fermentado. Tudo isso Jesus falava em parábolas às multidões. Nada lhes falava sem usar parábolas, para cumprir o que foi dito pelo profeta. Abrirei a boca para falar em parábolas, vou proclamar coisas escondidas desde a criação do mundo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, nós podemos dizer que Jesus é o grande poeta do reino de Deus. E ele usa esse gênero literário das parábolas, que visa fazer uma comparação entre duas realidades distintas. Então, através desse gênero literário, Jesus abre a nossa inteligência para compreender essa grande proposta que é o reino de Deus, que é a presença de Deus, o que acontece na vida do ser humano quando é Deus que reina, quando é Deus que ocupa o lugar central. Por que Jesus não fala diretamente, mas ao contrário, ele fala através de parábolas, dessas metáforas? Porque Jesus constata que o coração do povo havia se tornado demasiadamente endurecido. Então, não adiantaria Jesus dizer as coisas de modo claro, mas antes era preciso construir um discurso no qual as pessoas se sentissem implicadas e instadas a darem uma resposta, a se posicionarem. Pois é isso que a parábola faz diante daquele que escuta. Quem escuta a parábola deve tomar uma decisão, deve tomar uma atitude. Então Jesus, ele nas parábolas que hoje o Evangelho nos propõe, ele vai dizer sobre a realidade do reino de Deus. Então ele vai dizer que o reino de Deus, ele é comparado com a semente de mostarda, e aqui a semente de mostarda é uma espécie típica do Oriente Médio, uma semente pequenina, mas que se torna uma árvore, no qual os pássaros vêm fazer o ninho. E depois Jesus vai dizer que o reino dos céus é como o fermento que uma mulher pegou e colocou na massa, e até que a massa ficou levedada. Com essas duas imagens, Jesus quer dizer que o reino de Deus ele tem um início, mas o seu crescimento não depende de nós.
Então é como se Jesus estivesse dizendo que nós somos colaboradores do reino de Deus, nós temos a nossa contribuição a dar. Mas o crescimento do reino não depende do nosso esforço. O crescimento do reino acontece misteriosamente, porque é o próprio Deus que vai fazendo o reino de Deus crescer. É o próprio Deus que vai fazendo de uma realidade aparentemente tão insignificante algo que vai transformando tudo de modo silencioso, como o fermento. Ninguém vê a ação do fermento, mas ele está ali transformando a massa, ou mesmo diante da potencialidade de uma sementinha insignificante que se transforma numa árvore importante. Assim é o reino de Deus. O reino de Deus acontece na simplicidade, na pequenez, mas está destinado a se tornar uma realidade viva e transformadora no meio de nós. Peçamos então ao Senhor nesse dia que nossos ouvidos estejam sintonizados com Sua palavra, que nós não estejamos com o espírito adormecido, mas ao contrário, que sejamos despertados por esta palavra. E ao mesmo tempo, peçamos que possamos dar a nossa colaboração na construção do reino de Deus, sabendo que o reino não é obra nossa, em primeiro lugar, mas é obra do próprio Deus. Que a gente já viva aqui e agora um pouquinho dessa realidade que um dia nós esperamos viver em plenitude. Que Deus te conceda a graça de um santo dia e que a Mãe do Perpétuo Socorro te acompanhe com seu olhar maternal. Amém.